você terá vida. Amém? Passe adiante, irmão Cláudio. Em nome de Jesus, quero saudar o Senhor na paz do Senhor. Amém? Cumprimenta a igreja na paz do Senhor. Eu gostaria que todos pudessem já deixar suas Bíblias já abertas em Coríntios. Coríntios, iniciamos com o capítulo 1, versículo 19. Mas antes da gente ler a mensagem da Bíblia, eu gostaria que deixar uma coisa para os membros dessa igreja e as pessoas na qual vai ter acesso a essa gravação. E eu tenho certeza que todos querem aprender mais sobre a palavra de Deus. E hoje um tema que vamos falar, que é muito importante para que a gente realmente aprenda a separar as coisas. A Bíblia, ela relata de duas sabedorias: a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem. E muitas pessoas que não têm lido a Bíblia, não têm conhecimento da palavra, ele acha que a sabedoria é uma só. E a Bíblia relata e deixa muito claro que existe duas sabedorias. Uma coisa é a sabedoria de Deus, que ela é espiritual. Uma outra coisa é a sabedoria dos homens. A sabedoria do homem, ela, por causa da sabedoria humana, o homem tem se distanciado cada vez mais das coisas de Deus. Cada vez mais. Por causa da sabedoria do homem. Mas para aquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus, ele tem pleno conhecimento que a palavra de Deus em Coríntios deixa claro que a sabedoria humana, ela não provém de Deus, mas sim dos homens. Dos homens. Essa sabedoria que o homem, ele adquire desde quando nasce, lá em casa com a mãe, ou com o pai, o seu crescer, na escola, no dia a dia, na faculdade, no trabalho, é uma sabedoria que ela é do homem, é uma sabedoria humana. E a Bíblia deixa muito claro. Por isso que o Senhor diz: descobrirei a verdade e a verdade vos libertará. Imaginou se essa sabedoria do homem, ela fosse uma sabedoria que provesse de Deus e não dos homens? Porque o homem usa dessa sabedoria para criar arma de fogo para matar o próximo. Essa sabedoria que se faz é do próprio homem. A sabedoria que o homem usa para prejudicar o seu próximo. A sabedoria que o homem usa para várias coisas que não tem nada a ver com as coisas que pertencem a Deus. É uma sabedoria adquirida no dia a dia aqui mesmo. Porque imaginou se Deus pudesse fornecesse sabedoria dele, uma sabedoria de Deus, para uma pessoa criar uma coisa para matar o seu filho, ou o nosso próximo, ou o nosso irmão. Por isso que existem as duas sabedorias. E muitas vezes o homem, ele adquire grande sabedoria
e ele acaba se usando para si próprio. Ou muitos adquirem grande sabedoria e usa para prejudicar o próximo. O outro adquire grande sabedoria para criar coisas para maltratar a humanidade. Então veja bem que as coisas de Deus, a sabedoria de Deus, não é todos que têm o conhecimento. Porque as coisas espiritual, elas se discernem espiritualmente. E para nós que somos conhecedores, a gente sabe disso. Para que a gente peça sabedoria para Deus, e Deus nos libera sabedoria, a gente tem que estar preparado espiritualmente. E Deus, sabendo que você está preparado, Ele vai te dar sabedoria. Mas você tem que estar preparado. Porque senão, você imaginou se você adquire a sabedoria de Deus e usa contra o seu próximo? De maneira nenhuma Deus ia deixar acontecer uma coisa dessa. Porque Deus é amor. Deus não quer que ninguém se destrói um ao outro. De maneira nenhuma. Por isso que eu tenho sempre batido que a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento da palavra de Deus para ele poder no dia a dia ir separando as coisas. Porque nem todos têm a mesma sabedoria e é sábio o suficiente para aprender tudo. Mas por que tem tantas pessoas que adquirem grande sabedoria para tantas coisas do mundo aí? Tantas coisas que o homem faz, que muitos até se admiram da sabedoria das pessoas que estão construindo. Você veja bem que o homem, por ele ter uma sabedoria dele própria, ele tem o livre-arbítrio. E ele tem no livre-arbítrio, ele constrói tudo o que ele quer. E uma delas, no dia a dia, é a doença humana, a doença da carne. Porque Deus, Ele não dá e não coloca doença em ninguém. Se a doença existe, porque o homem, o ser humano, é que gerou ela. O ser humano. Através do ser humano é que a doença nasce. Através do ser humano. Então eu estive até comentando com a pessoa esses dias, até ela achou um pouco estranho, quando eu comentei com ela que as doenças, ela não provém de Deus. Aí eu comentando com ela, eu falei, você tem que participar dos ensinos da palavra de Deus para você aprender. Você tem muita coisa que você não conhece. Aí ele fala, não, porque Deus abandona o homem. Porque Deus já me abandonou. Eu falei, então, tudo isso que você está falando é porque você não tem mínimo interesse nas coisas espirituais. Porque Deus, Ele deixou claro que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Por isso que você está falando uma coisa dessa. Aí eu estive comentando com ele, com respeito, que ele falou que estava enfermo, e falando, se tratando de hospital, e comentou, e eu até comentei com ele, você sabia que o hospital foi o próprio homem que criou? Quem criou o hospital foi o próprio homem. Se o homem gerou a doença, ele tinha que criar alguma coisa
para que onde o homem se tratasse da doença que ele gerou. Por isso que o homem, com a sua sabedoria humana, se construiu um hospital, se forma médicos, auxiliares, enfermeira, se criou remédio de todas as fórmulas. Para quê? Para criar uma coisa para que cura a doença que o homem está gerando, que ela não provém de Deus. Você imaginou se Deus criasse doença? Na Bíblia inteira a gente sabe que nada disso ensina. Deus pode dar uma prova para você, porque Ele quer te lapidar, para que você fique melhor, para que você aprenda mais. Isso sim, Ele te faz uma correção naquele que Ele gosta, naquele que é separado, mas não colocar doença. Então o homem cria tantas coisas para se destruir por si próprio. Por si próprio. Quanto mais sabedoria humana o homem adquire, mais coisas ele constrói que acaba se revoltando para ele mesmo, para o homem. Acaba se revoltando para ele mesmo. Porque a sabedoria que ele vai adquirindo, cada vez mais ele não se contenta com aquilo que ele já aprendeu. Ele vai mais, vai fazendo pesquisa e vai se afundando. E essa sabedoria do homem, ela vai chegar um momento que ela vai destruir o próprio homem. De uma vez, de um momento para o outro. E o homem sabe disso. E hoje, a gente vai aprender aqui, na Bíblia, aonde fala sobre isso. Para que todos possam entender e ver que aquilo que nós estamos falando é uma verdade. A mesma coisa quando a gente comenta da fé. Existe a fé espiritual, existe a fé carnal, aquela que você adquire no dia a dia, igual adquire a sabedoria. A mesma coisa. E a gente tem comentado isso sobre aqui na igreja. Porque tem pessoas que reclamam: pô, eu sou convertido há muitos anos, eu faço as coisas tudo direitinho. E por que pessoas que não têm conhecimento nenhum da palavra de Deus, e tem até raiva de quem fala de Deus, consegue construir grandes fortunas, vive muito bem, e eu que sirvo a Deus não consigo nem sequer comprar uma casa para mim morar? Muitos reclamam disso. Mas tudo isso é por falta de conhecimento. Porque a pessoa não sabe que a sabedoria que aquelas pessoas estão usando para adquirir tudo aquilo, bens material, para que possa satisfazer a sua carne ou a sua vida aqui na terra, é uma sabedoria construída aqui mesmo, que ela não provém de Deus, sim dos homens. Por quê? Ele usa aquela sabedoria dele junto com a fé, junta os dois e põe em prática, e não interessa quem vai ser prejudicado lá na frente. O que interessa para ele, se ele vai vencer, se ele vai adquirir aquilo que ele quer no dia a dia para sustentar os seus prazeres. É isso. Ele junta a fé adquirida aqui, material, junto com a sabedoria humana. E ali, somando os dois, ele consegue ter grandes frutos na parte material. Grandes frutos. E a gente que sabe disso, a gente tem que não entender aquilo, mas procurar entender as coisas de Deus.
Porque aqui estamos só uma passagem. Não adianta a gente querer discutir porque a pessoa tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. O importante é se você está preparado espiritualmente para suportar tudo isso. Isso que é importante. Então vamos abrir a Bíblia. 1 Coríntios, a gente vai usar a partir do versículo número 19. Todos já abriram? Veja bem, diz o seguinte: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Veja bem que coisa que diz esse versículo, para uma prova daquilo que a gente está comentando. Veja bem, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. No versículo 20 diz o seguinte: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Nós acabamos de comentar aonde Deus deixa claro, e ele diz: aonde está o sábio? Aonde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Então veja bem que não adianta você ter inveja daquelas pessoas que têm grande sabedoria do homem e usa ela para as coisas do próprio homem. Mas sim, você que tem que ter entendimento e conhecimento para que você tenha uma sabedoria sadia que provém de Deus. Porque senão você vai acabar caindo nesse versículo: destruirei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Por quê? Só usa nas coisas materiais. Vejamos no versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Por que o homem não conhece a sabedoria de Deus? Por causa da sua própria sabedoria humana. E aqui deixa claro: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por causa da sua própria sabedoria. Então, as pessoas que adquirem grande sabedoria aqui do homem, ele não consegue entender e não consegue conhecer a sabedoria de Deus, porque para ele é loucura isso. É loucura. Porque ele acha que aquela sabedoria que ele adquiriu é superior a tudo. É superior a tudo. É isso que eles acham. E muitas vezes a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, porque tudo passa. Porque aqui em Coríntios, eu só vou Coríntios 3, capítulo 22, aonde que Deus deixou uma palavra que
é importante a gente saber que é onde ele diz: seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, é vosso. Quer dizer o quê? É do homem. É do homem. Porque se ele deixa claro que a nossa vida aqui na terra, a morte do nosso corpo, o presente aqui na terra, o futuro nosso aqui na terra, tudo pertence ao homem. Porque quem constrói tudo isso é o homem. Tudo é o homem. Vejamos no versículo 22, que diz o seguinte: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam a sabedoria. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Veja bem que nesse versículo, os judeus, isso na época de Paulo, eles não acreditavam que o Messias era o Senhor Jesus. Então eles pediam muita sabedoria. Eles queriam ter sabedoria. Eles queriam ter um sinal de que realmente o Messias era o Senhor Jesus. E depois no versículo 23, veja bem: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Então veja bem que na época que os judeus ficou sabendo que o Messias já estava na terra, e a gente tem conhecimento disso, eles pediam um sinal para que eles pudessem crer que o Senhor Jesus era o Messias. E a gente vê também que os gregos buscavam sabedoria dos homens para entender se aquele Jesus que tinha nascido para que o homem pudesse ser salvo por ele, que é o verbo que se fez carne, eles buscavam sabedoria para entender se realmente aquele era o Messias. Então você veja bem que tem grande passagem na Bíblia que a gente tem muito a aprender ainda, muito, nas coisas espirituais. Vejamos o que diz aqui no versículo 26, em 1 Coríntios ainda: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres no nascimento. Eu gostaria de repetir esse versículo de novo, para que o povo entenda que hoje nós estamos falando de sabedoria humana. E diz o seguinte: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne,
nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Quando se trata de sabedoria e do homem se achar que com essa sabedoria que ele sabe, ele conhece mais do que Deus ainda. Por isso que Deus deixou a palavra deles uma instrução e uma verdade pura para nós. Veja bem que aqui ele deixa claro que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Quando ele fala sábio segundo a carne, é da sabedoria humana, do homem carnal. E nem foram muitos poderosos deste mundo, nem muitos nobres de nascimento. Então veja bem que aquelas pessoas, você, membro dessa igreja, a gente sabe que muitas pessoas poderosas de conhecimento humano, se pergunta para ele sobre as coisas de Deus, ele nada sabe. Porque ele é sábio humanamente, carnal. Por isso que Deus deixa essas mensagens para a gente, e nem muitos nobres de nascimento. No versículo 27, olha o que diz sobre isso. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Por quê? Porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Justamente porque existem coisas no mundo criadas por sabedoria humana, justamente para ser superior. E o que Deus faz? Deus escolhe aquelas pessoas sem conhecimento nenhum e dá conhecimento e sabedoria espiritual para ele, e levanta ele para que ele envergonhe as pessoas que têm grande sabedoria humana do homem e não quer saber nada de Deus. Vejamos também que no versículo 28 diz o seguinte: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Eu vou até repetir de novo esse versículo para que todos entendam. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. O 29 diz o seguinte: a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Porque Deus diz para fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Porque se Deus capacitasse aquelas pessoas que se acham sábio, humana, da sabedoria do homem, você imaginou o que ele poderia fazer com as coisas de Deus? Se ele, com aquela sabedoria que ele aprende no dia aqui, ele já faz grandes coisas para prejudicar o próximo, imaginou se ele adquirisse a sabedoria de Deus, o que ele poderia fazer? Por isso que Deus pensa sobre o que o homem quer fazer. E deixa claro, Deus conhece até o pensamento nosso. Quando a gente vai pensar em algo a fazer, Deus já sabe. Vejamos no versículo
no capítulo 2, a continuação, no versículo 6, o que diz? A sabedoria verdadeira e o ensino do Espírito Santo. Olha o que diz aqui. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduz a nada. Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados. Sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduz a nada. Vejamos no versículo 7 do capítulo 2. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Um minuto. Vejamos que aqui, nesses dois versículos, tanto 6 como 7, que a sabedoria que se falava no ensinamento, se tratava de uma sabedoria de Deus, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Por quê? Porque quando se fala da sabedoria humana, se trata de coisas terrenas. Quando se fala da sabedoria espiritual, se fala da sabedoria de Deus. E no versículo 8 do capítulo 2, diz: sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Então veja bem, que a palavra de Deus o deixa claro: se o homem conhecesse a sabedoria espiritual, que é a sabedoria de Deus, jamais teria crucificado o Senhor da glória, que é o Senhor Jesus. Por que ele o crucificou? Por quê? Porque tinha sabedoria só terrena, humana, do homem. Vejamos que no versículo 9 diz o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aquele que ama. No versículo 10, veja o que diz: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém o conhece, senão o Espírito de Deus. Veja no versículo 12: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus,
para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. No versículo 13 diz o seguinte: disto também falamos, não em palavra ensinada pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espiritual com espiritual. Eu gostaria até de repetir esse versículo 13, para que a gente pudesse ficar mais claro. Veja bem o que diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espiritual com espiritual. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então veja bem, que cada versículo que a gente vai lendo, vai deixando mais claro, que o homem natural não aceita as coisas espirituais de Deus, por causa da sua sabedoria, porque ele tem sabedoria em excesso, aqui do homem, não aceita a sabedoria de Deus, que ela se discerne espiritualmente. É um outro mundo, e ele não quer saber disso. E quando fala para ele que a sabedoria de Deus, ela se discerne espiritualmente, aí deixa ele mais confuso ainda. Porque a nossa sabedoria, a sabedoria do homem aqui, que é usada no dia a dia, ela se discerne como? Como ela se discerne? Na prática do dia a dia, transformando em coisas que satisfaz o próprio homem, para ele viver disso. A coisa espiritual não são assim, são diferentes. A sabedoria espiritual, ela se discerne espiritualmente, então ela não pode ser usada de forma que não seja espiritual. É isso que muitas pessoas não entendem e confundem as coisas. Eu até um dia, num ensinamento aqui, e eu deixei uma coisa clara, que tem pessoas que ela tem um carro ou outra coisa qualquer, e escreve assim: esse carro foi Deus que me deu. Esse carro foi Deus que me deu. O carro estava financiado, mas ele já colocou: esse carro foi Deus que me deu. Aí, por um motivo, por outro, que também não interessa a cada um de nós, ele não conseguiu pagar a financeira ou o banco de onde ele comprou. Aí o banco veio lá e tomou, ou a financeira, e estava escrito: esse carro foi Deus que me deu. Se Deus tivesse dado o carro para ele, ele tinha conseguido pagar, e a financeira não tinha tomado. Você veja bem que aí a gente consegue entender como é que pode a pessoa misturar uma sabedoria de Deus sadia, confundir com a sabedoria que ele conseguiu aqui. Porque você, com a sabedoria do homem, você pode fazer o que você quiser, porque ela não precisa nada para se discernir sozinha. Você pode fazer o que você quiser. Agora, a sabedoria de Deus, a gente está aprendendo hoje, que ela se discerne espiritualmente. Ela não é para ser colocada em coisas que depois vai se destruir o próprio homem. E eu também deixei claro que, como exemplo, que uma pessoa comprou um carro, e isso é de conhecimento de algumas pessoas que ouviu isso. Comprou o carro,
com grande trabalho dele, adquiriu um certo valor, foi lá e comprou o carro. Comprou o carro, pagou à vista. Tá. E colocou lá esse carro, foi Deus que me deu. Só que todo domingo, à noite ou de manhã, ele estava na igreja, porque ele nunca faltava. Ele ia de ônibus, ia de carona, ia com os amigos, mas ele estava na igreja para fazer aquilo que todos devem fazer: ouvir a palavra de Deus e fazer sua parte com Deus. O dia que ele comprou o carro, no próximo domingo, em vez de ele ir na igreja, igual ele sempre foi, o que ele fez? Pegou o carro, colocou sua família no carro e foi passear. Mudou a rotina, já deixou Deus em segundo plano. O que aconteceu? Por ele ter o carro em poucos dias na mão, ainda não estava acostumado, lá na frente colidiu, matou parte da sua família. Matou parte da sua família. Mas lá estava escrito: esse carro foi Deus que me deu. Ou ele comprou com a sabedoria que ele adquiriu aqui na terra? Porque se Deus tivesse dado o carro para ele, naquele trajeto onde ia passear com a família, não tinha acontecido o que aconteceu. Então, quem não tem conhecimento da palavra e não sabe separar as coisas, acontece isso. Isso que nós estamos vendo. Vejamos que uma continuação no capítulo 15, desculpa. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu gostaria de repetir de novo esses 2 versículos para que as pessoas que possam estar ouvindo entender bem claro. Porém, o homem espiritual, aquele que realmente serve a Deus e ele está sempre preparado para as coisas espirituais, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que quer dizer isso? Todos aqueles que têm a mente de Cristo, ele é um homem preparado espiritual. E um homem preparado espiritual, ele discerne as coisas espiritualmente. Então ele não comete erro e nem coisas igual a gente deu exemplo hoje aqui. Não comete, porque ele sabe que não se pode fazer isso. Vejamos, para a gente tirar uma outra dúvida com respeito àquilo que o tema de hoje, que no capítulo Coríntios 1, capítulo 3, vai nos clareando uma coisa que é muito importante todos saberem. Onde diz: porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como criança em Cristo. No capítulo 2, no versículo 2 do capítulo 3, diz: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais.
Veja bem que Paulo, naquela época, na igreja aos Coríntios, para que ele, uma maneira dele falar com os membros daquela igreja, e explicar tudo isso que a gente está passando hoje aqui, ele deu esse exemplo aqui. Que ele falou que ele, naquele dia, ele não pôde falar como espiritual. Não pôde. Mas sim, teve que falar como carne, como carnais. Por quê? Porque ali na igreja de Coríntios, como era uma igreja que ainda tinha pouco conhecimento naquela época, então Paulo não podia, naquela época, e hoje em muitas igrejas não se pode ainda, a gente passar certas mensagens ou certas palavras, igual a gente está passando aqui hoje, porque o pessoal, ou o membro, ou as pessoas que possam ver essa gravação, ainda não estão preparadas para receber uma mensagem mais sólida. Por isso que ele falou que estava falando como homem carnal e não como homem espiritual, porque ele estava tentando passar para aquelas pessoas uma mensagem que aquele membro daquela igreja, aqueles membros, pudessem suportar aquela mensagem que ele estava passando. Porque ele queria ensinar coisas muito mais além para aqueles membros. Mas ele olhando e conversando com os seus discípulos que ajudavam ele na época, ele foi instruído que tipo de membro ele ia pregar e ia ensinar. Por isso que ele comentou sobre isso. Porque ali, os membros daquela igreja ainda eram criança na fé. Não poderia suportar coisas mais fortes ou mais sólidas, porque poderia vomitar a palavra. Não ia suportar. Então Paulo, ele sempre deixou claro, e isso é importante a gente saber também, que ensina a gente até hoje. Quando a gente vai evangelizar uma pessoa que ele ainda é cru espiritualmente, a gente não adianta tentar passar para ele tudo aquilo que a gente sabe, para que ele se converta dentro de uma hora. Porque ele pode sair dali, ele não suportaria tudo aquilo que você passou ou queria passar para ele. Então você vai acabar não convertendo ele por isso. Então por isso que cada versículo da Bíblia, eu já comentei sobre isso também aqui, que a pessoa que ela não conhece a Bíblia e as passagens e as revelações que a Bíblia nos traz, é importante que ele não leia muitos versículos, porque ele pode não entender nada do que a Bíblia possa revelar para ele, porque ele ainda é uma pessoa criança na fé, ele ainda não tem maturidade para conhecer. Então é importante que a pessoa leia de um capítulo que ele escolha 3, 4 versículos e repita aquilo por várias vezes e peça para que Deus revele algo daquilo que ele está lendo, porque somente assim ele vai crescendo na fé espiritual, e com o tempo ele adquire os conhecimentos e o Deus vai revelando coisas para ele. Aí ele vai avançando em outros versículos, em outros capítulos, em outros temas, que a Bíblia tem muitos temas que o homem possa até se admirar e olhar assim e falar: eu nunca imaginei que tudo poderia estar aqui na Bíblia, na palavra de Deus.
E para que a gente tire uma dúvida, eu gostaria que a gente abrisse a Bíblia em Romanos, voltar um pouquinho só para trás. Romanos capítulo 1, no versículo 21. Que vai falar aqui um pouquinho mais sobre a sabedoria do homem. E essa passagem de Romanos, eu acho que ela nos revela muita coisa, e que são coisas que estão acontecendo no dia a dia de hoje. Romanos 1, versículo 21. Diz o seguinte: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulo em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Veja o que diz no versículo 22. Ocultando-se por sábio, tornaram-se louco. No versículo 23, e mudando a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Veja bem que nesses 3 versículos, aqui nos revela uma coisa: que o homem, tendo conhecimento de Deus, não glorificou a Deus como deveria glorificar, nem deram graças, antes se tornaram nulo em seus próprios raciocínios e nos seus próprios coração. E no versículo 22 diz o seguinte: inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptíveis, em semelhança da imagem de homem corruptíveis, bem como as aves, quadrúpedes e répteis. Aqui deixa claro que o homem usa a imagem de semelhança, igual a gente pregou num outro ensinamento, para o quê? Glorificar o próprio homem e trocar Deus por deuses, e fazer aquilo que o seu coração deseja, e não a sua mente ou o seu raciocínio poderia imaginar do mal que está fazendo. Porque ele glorifica uma coisa sem vida. E deixa claro, semelhança da imagem do homem corrupto. Faz até das aves, dos quadrúpedes e dos répteis. Para quê? Para substituir Deus. E diz assim no versículo 24: por isso Deus entregou tais homens à imundície. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seus próprios coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Concupiscência, pelas concupiscência de seu corpo
ou seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Isso quer dizer, o homem, adorando e servindo criatura em lugar do Criador. Veja bem o que diz nesse versículo. Pois eles, os homens, mudaram a verdade de Deus em mentira. É o que acontece até hoje. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito e eternamente. Aqui deixa claro que o homem, usando de sua sabedoria humana, eles mudaram a verdade de Deus por uma mentira. É o que se fazem. Deixa de ensinar o que é a verdade de Deus e faz com que a sabedoria humana mude a verdade de Deus por uma coisa mentirosa. Em vez de adorar o Criador, adora as criaturas. É o que acontece até hoje. O que temos nós para fazer? Adorar quem? O Criador. E não as criaturas. Porque as criaturas são todas iguais. Todas iguais. O que acontece nas igrejas hoje, em muitas igrejas? Porque as pessoas que elas são mal ensinadas, elas não participam do ensino bíblico. Então elas vão à igreja ouvir a palavra de Deus, mas o que acontece com elas? Elas vão atrás das bênçãos. Das bênçãos. O que elas querem é conseguir bênção material. Elas não vão lá por causa de Deus, do Criador. Sim, por causa das bênçãos. Porque elas querem ser o quê? Abençoada materialmente. O que elas querem nesse caso? Adquirir sabedoria do homem. Porque se elas tivessem conhecimento e realmente fosse instruída pelos os cabeças da igreja, ou seja, não vamos colocar nome de quem está instruindo aqueles membros ou aquele ser humano, poderia instruir ela de uma outra forma. Que a pessoa tem que ir na igreja atrás de adorar o Criador e não as criaturas. Por isso que muitas pessoas passam até 2, 3 anos na igreja. Elas conseguem, através das pregações, das palavras que muitos homens pregam e passam, elas adquirem sabedoria e fé. E com isso, ela adquire aquilo que ela correu atrás e estava indo atrás, que é a bênção material. Logo após ela ter conseguido aquilo, ela abandona a igreja ou onde ele participava das coisas de Deus. Por quê? Porque ele ia lá atrás da bênção e não do Criador ou do abençoador. Isso é uma coisa que nós que passamos o ensino bíblico temos que deixar claro aos membros da igreja. Que o membro, ele tem que vir à igreja para adquirir conhecimento da palavra de Deus, e ele tem que vir à igreja para se relacionar com Deus. Se relacionar com Deus em espírito e em verdade. E não vir aqui adquirir ou correr atrás da bênção, que logo depois da bênção ele vai perder. Ele pode perder a bênção.
E daí? Aquele membro, por ser mal instruído, quando ele perder a bênção que ele veio buscar, ele também não vai voltar mais para Deus. Não vai voltar mais. Muito difícil. Poucos volta. Por quê? Porque foi mal instruído. Aonde o homem ou aquela pessoa que ensinava, ensinou mal. Mas se deve falar claro. Se você vem à igreja, vem adquirir conhecimento, aprender a palavra de Deus, venha servir a Deus, em espírito e em verdade. Venha agradar o Criador. E não venha atrás da bênção. A bênção você pode procurar ela em vários lugares. Não aqui dentro da igreja. A igreja é lugar de conseguir a bênção para Deus. Não bênção material, igual muitos vêm buscar. Por isso que muitos, lá na frente depois, além de perder a sua bênção, ainda se revolta contra a palavra de Deus. Isso que tem acontecido. Porque muitas pessoas, ele tem grande sabedoria, ou que seja humana, do homem, ou que seja sabedoria espiritual, mas muitas vezes, principalmente aquela que tem sabedoria espiritual, por que ela muitas vezes não consegue uma bênção espiritual para ela? O nosso pastor aqui da igreja, no domingo, ele pregou uma mensagem na qual ele ensinou e deixou claro que muitas vezes o membro da igreja, ele tem uma fé, até uma fé fervorosa, mas ele, por não ter conhecimento da palavra, ele adquire aquela fé espiritualmente fervorosa, mas ele não consegue com aquela fé aplicar ela sozinho. Não consegue. Por quê? Porque ele precisa de algo a mais. De algo a mais. É a mesma coisa de uma luz. Se você não colocar na tomada, para que a corrente de luz, a corrente de energia passe, a luz não vai acender. Se não tiver uma corrente de energia, a luz não vai acender. Ele é a mesma coisa. Ele é cheio de fé. Mas se o pastor ou quem está passando ensino não ensinar ele, ele fica com a fé dele morta, mesmo sendo fervorosa. Ele não consegue, não sabe aplicar ela. Precisa de algo a mais. Porque tem pessoas que têm um doente em casa e ele é cheio de fé, mas ele acha que ele orando para aquela pessoa, a pessoa não vai ficar curada. O que ele precisa? Ele vai ligar para o pastor da igreja dele, para ir lá orar para aquela pessoa que está doente ser curada ou ser liberta, e sendo que ele é cheio de fé e conhecimento espiritual. Não se deve ser assim. Se ele tem a palavra, tem o conhecimento e tem a fé dele, coloca ela em ação. Por que depender do pastor da igreja, ou do diácono, ou do presbítero, para poder ir lá na sua casa para orar para a pessoa? Eu acho que falta do quê? Do contato com Deus. Por isso que as pessoas têm que vir para aprender. Se ela tem fé e conhece a palavra, põe em prática.
Aí ela vai libertar aquela pessoa que está possuída ou que está com enfermidade. Ela pode levar uma palavra e curar aquela pessoa. Vejamos que, para continuar o tema que a gente vem comentando, no capítulo 26, para a gente, está quase terminando já, diz o seguinte: por causa disso, os entregou Deus à paixão infame, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outra contrária à natureza. Semelhantemente, o homem também, deixando o contato natural, vou repetir o 27. Semelhantemente, o homem também, deixando o contato natural da mulher, e inflamaram naturalmente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição dos seus erros. Então veja bem que, por causa da sabedoria do homem, Deus colocou o homem ao quê? A imundície, por sua natureza. O que diz? Por causa disso, os entregou Deus à paixão infame, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por uma outra, contrário à natureza. Semelhantemente, o homem também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram naturalmente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição dos seus erros. Então você veja bem que aonde que leva um homem com a sua sabedoria humana? A cometer coisas que é contrária à natureza que Deus deixou para nós. E isso o homem usa a sabedoria humana. Por isso que Deus fez com que o homem pagasse pelos seus erros que está cometendo. É o que acontece hoje. A gente vê coisas horríveis por aí. E que se eles tivessem o conhecimento de Deus e soubesse que tudo aquilo que está sendo feito, porque eles adquiriram sabedoria, então fazem as coisas por si próprio, para se destruir a si próprio, para se destruir o seu corpo, a sua vida, se destruir tudo, é porque não tem conhecimento. E não sabe que o homem aqui na terra, ele vive em média, 25 mil dias. Para que muitos, acho que nunca nem parou para pensar isso ou fazer cálculo. A média do homem viver esse corpo carnal aqui, a média é 25 mil dias. Então, se ele tivesse esse conhecimento, que a vida aqui é tão curta, ele não cometeria tanta besteira igual a gente vê sendo cometida aí fora. Que isso estraga o quê? O ser humano, a natureza humana, a nossa vida com Deus, o relacionamento nosso com Deus. Por isso que as coisas de Deus, para aquela pessoa que não conhece, não entende que a ira de Deus cai sobre o homem. Imaginou se as pessoas que estão cometendo isso chegar a esse conhecimento deles? Isso é importante.
Então, hoje a gente aprendeu bastante coisa que possa nos ajudar com relação a separar a sabedoria de Deus da sabedoria humana. Porque a sabedoria humana, aquela que provém do homem, o homem usa ela de todas as formas para se destruir a si próprio. Agora nós que temos a sabedoria de Deus, aquela que provém espiritualmente de Deus, não podemos cometer certos erros que os outros cometem. Para que nós, no dia a dia, possamos servir de exemplos para os outros. Para que nós, conhecedor, possa ensinar outros. Isso é o nosso dever aqui. Por isso que estamos aqui. Então, eu gostaria, desde já, agradecer aos membros da igreja que estão aqui, ouvindo esse ensinamento, e também aquelas pessoas que vão ter acesso a essa mensagem, que elas possam ter a sua Bíblia do lado, para que elas possam entender que aquilo que estamos falando e lendo está na palavra de Deus, e deve estar ao conhecimento de todos. E isso que eu estou falando não é uma coisa minha, mas é uma coisa revelada aqui, da palavra. Pode parecer estranho para os homens que não querem saber nada das coisas espirituais, mas para aqueles que querem servir a Deus, se trata de uma coisa edificante, que vai edificar a nós. Por isso que estamos aqui. E gostaria também de agradecer a oportunidade que o pastor nos dá toda quarta-feira para passar as mensagens de ensinamento. Enfim, e agradecer a Deus por nos dar a grande revelação. Então gostaria que todos que estão aqui presentes pudessem, vamos inclinar nossas cabeças e agradecer a Deus por tudo isso. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui hoje reunidos, todos os membros da igreja, convidados, e aqueles que têm grande interesse em conhecer a palavra do Senhor, e conhecer a sabedoria, aquela que vem do Senhor. É isso que estão todos aqui hoje, para poder aprender, e de hoje em diante entender e agradar o Senhor, que somente o Senhor, que é o Criador de tudo, que é o merecedor e tem a honra de tudo. Porque o homem, por falta de conhecimento, ele muitas vezes comete grande erro. Mas eu tenho certeza que cada dia que passa, o homem vai conhecendo da palavra e ele vai aprendendo. E eu tenho certeza disso. Então, muito obrigado, Senhor. E tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus. E eu tenho certeza que todos foram edificados com a palavra. E assim seja. Amém. Amém. Fique de pé. Vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus. Pode ligar. Pai querido, nós te agradecemos nessa noite por estarmos aqui. Obrigado, meu Deus, pois cremos num Deus do impossível. Cremos num Deus todo-poderoso, um Deus